Em uma noite aparentemente comum, um grupo de cientistas, na busca desesperada por uma cura para doenças neurodegenerativas, lançou um experimento que se tornaria uma tragédia sem precedentes. Um vírus mutante que prometia restaurar memórias começou a se espalhar, transformando humanos em monstros insaciáveis. O mundo em um instante deixou de ser familiar, e o pesadelo se tornava uma realidade. O que antes era um lar, agora se tornava um campo de batalha contra o desconhecido. Os primeiros gritos ecoaram em uma cidade tranquila, despertando a população do seu transe cotidiano. "O que está acontecendo?" perguntavam os desavisados, enquanto os zumbis ex-humanos avançavam famintos. O pânico se espalhou mais rápido que o próprio vírus. As redes sociais fervilhavam com relatos de ataques, e cada notificação era um novo sinal de que a vida como conhecíamos estava prestes a ser desmantelada. Governos, pegos de surpresa, tentaram controlar a situação, mas a resistência foi em vão. As instituições de segurança falharam. As ruas se tornaram um cenário de anarquia e desespero. As lojas foram saqueadas e a confiança se esvaiu. Cada esquina estava repleta de perigos, e a ordem se transformou em caos. As pessoas que antes caminhavam lado a lado agora se viam em uma luta pela sobrevivência, com as sombras das cidades engolindo a luz da esperança. Em meio ao tumulto, um grupo de sobreviventes encontrou abrigo em uma escola abandonada, transformando salas de aula em fortificações. As noites eram longas e inquietas, com cada ranger de uma porta ou sussurro no vento lembrando-os da fragilidade de sua nova realidade. Ali, a sobrevivência tornou-se o único objetivo. Comendo o que podiam e improvisando defesas, eles começaram a descobrir que a união poderia ser a chave para resistir a essa nova era sombria. As noites eram as mais aterrorizantes, quando o silêncio se tornava um campo de batalha psicológico. E se um de nós estivesse infectado, ecoava na mente de cada um. O medo não estava apenas nos zumbis, mas também nas sombras que se formavam entre eles. As incertezas criavam uma tensão palpável, e a paranoia se infiltrava nos laços de amizade. Cada sussurro poderia ser um aviso, e cada olhar, um julgamento. Conforme o grupo se adaptava à nova vida, outros sobreviventes começaram a aparecer. Alguns eram bem-vindos, trazendo recursos e histórias, enquanto outros se mostraram predadores disfarçados. O encontro inesperado com um grupo hostil desencadeou um conflito que testou a lealdade de todos. "Estamos todos na mesma luta." Um membro do grupo tentava apaziguar os ânimos, mas as tensões cresciam, fazendo-os questionar quem realmente eram. Determinados a não serem vítimas, os sobreviventes começaram a desenvolver estratégias. Barricadas foram erguidas e armadilhas improvisadas, enquanto aprendiam a se mover em silêncio. Cada tática bem-sucedida trazia uma onda de esperança, mas a lembrança de que um deslize poderia ser fatal pairava sobre eles. "Não podemos vacilar agora", gritava Miguel, inspirando todos a persistirem em sua luta. Mas conforme os dias se tornaram semanas, a linha entre o certo e o errado começou a se desfocar. As decisões que antes eram simples agora carregavam o peso da sobrevivência. A moralidade se tornava um fardo. "Estamos nos tornando tão cruéis quanto os monstros que enfrentamos", Clara refletiu, enquanto observava as cicatrizes deixadas em suas almas. O que significava ser humano em um mundo onde a empatia se tornava um luxo? Entre as sombras surgiram relatos de coragem. Miguel se destacou, arriscando sua vida para salvar uma criança perdida em meio ao caos. Esse ato heróico reacendeu a esperança dentro do grupo. "Ainda podemos ser melhores", ele disse, sua voz ecoando em um espaço que antes estava cheio de desespero. A coragem de um só poderia inspirar todos a se levantarem e lutar. Com os recursos se esgotando, o grupo decidiu que precisava de um novo abrigo. Em sua jornada, enfrentaram terrenos perigosos e zumbis à espreita. Cada passo na escuridão era uma dança com a morte, mas a busca por segurança os uniu ainda mais. Quando avistaram um antigo prédio abandonado ao longe, um novo senso de esperança surgiu. "Pode ser nossa chance", sussurrou um deles, enquanto o grupo se preparava para explorar. Rumores sobre uma possível cura começaram a circular entre os sobreviventes. Um laboratório ainda de pé mantinha a esperança viva. "E se encontrarmos a salvação?", alguns se perguntavam. Mas a ideia de arriscar tudo por uma lenda gerava debates acalorados. "O que vale mais, nossas vidas ou a chance de salvar os contaminados?", questionou Clara, a tensão crescendo entre eles. O desejo de descobrir a verdade tornava-se cada vez mais intenso.
Conforme o grupo ponderava sobre a jornada em busca da cura, as discussões os levaram a perceber que, mesmo em um mundo devastado, ainda podiam construir algo novo. A vida, apesar de todas as adversidades, merecia ser vivida. Com laços fortalecidos e uma visão renovada, começaram a traçar planos para o futuro, onde a esperança poderia renascer em meio ao caos. Explorando os arredores da antiga cidade, os sobreviventes se deparam com uma biblioteca em ruínas. Eles encontram livros e diários que falam sobre os primeiros sinais do vírus, revelando que a verdade sempre esteve escondida à vista de todos. Essas descobertas os levam a questionar como a sociedade ignorou os avisos. À medida que Miguel se torna o líder do grupo, ele enfrenta a pressão de manter todos seguros. Contudo, a solidão do comando começa a pesar sobre ele. Em momentos de vulnerabilidade, ele se pergunta se é a pessoa certa para guiar os outros. Sua jornada interna revela as dificuldades de ser um líder em tempos de desespero. Um membro do grupo desaparecido retorna, mas não como esperado. Ele está ferido e traumatizado, trazendo histórias de encontros com zumbis mais inteligentes e organizados. Sua chegada provoca uma mistura de alívio e desconfiança, desafiando a dinâmica do grupo. Conforme os sobreviventes se estabelecem em seu novo abrigo, um grupo rival, mais bem armado e organizado, os observa à distância. A tensão aumenta quando os sobreviventes começam a perceber que não são apenas os zumbis que ameaçam sua sobrevivência, mas também humanos dispostos a tudo. Enquanto os sobreviventes enfrentam o medo de ataques, as tensões internas começam a crescer. Clara e Miguel discordam sobre a melhor estratégia de defesa. Esse conflito revela as diferentes visões que cada um tem sobre a sobrevivência e o que significa ser humano em tempos de crise. Durante um ataque de zumbis, alguns membros do grupo revelam habilidades ocultas que não haviam mostrado antes, como habilidades de combate ou conhecimento em medicina. Essa descoberta fortalece a coesão do grupo e leva a um novo entendimento de suas capacidades. Alguns sobreviventes começam a sucumbir à tentação de abandonar o grupo, buscando a proteção de outro grupo rival. A história explora as razões por trás dessa escolha, mostrando a luta interna entre o desejo de segurança e a lealdade aos amigos. A vida em constante estado de alerta começa a afetar a saúde mental dos sobreviventes. A história aborda como o isolamento e o medo afetam suas decisões e relações, resultando em uma jornada de autodescoberta e enfrentamento de traumas passados. Em meio ao caos, os sobreviventes tentam criar momentos de normalidade, como comemorações de aniversários ou refeições em grupo. Esses momentos trazem uma nova perspectiva sobre a vida e a importância da esperança, mesmo em tempos sômbrios. Conforme a história avança, os sobreviventes enfrentam perdas. Eles criam rituais de luto, refletindo sobre as vidas que perderam e a importância de honrar aqueles que foram. Esses momentos trazem à tona a fragilidade da vida e a necessidade de se reconectar com as emoções. Após muito esforço, o grupo descobre um laboratório que contém pesquisas sobre a cura. No entanto, os dados são fragmentados e incompletos, levando a debates sobre se devem arriscar tudo para tentar decifrar o que resta do conhecimento científico. Com um novo objetivo, o grupo decide fazer uma jornada arriscada para buscar mais informações sobre a cura, enfrentando desafios desconhecidos. Essa nova missão traz à tona tanto a esperança de um futuro melhor, quanto o medo do que podem encontrar pelo caminho.